Depois de termos perdido tanto tempo com coisas superficiais e desnecessárias, chega um momento da nossa vida em que dizemos a nós mesmos: chega. Agora eu quero viver e reconhecer o essencial, o real e tudo aquilo de mais puro e precioso que me cerca. E como é difícil esse despertar, pois tudo à nossa volta nos convida para a direção oposta. Parece que querem nos ver distraídos, anestesiados e desconectados. Mas ainda bem que percebemos isso a tempo. E agora podemos dar esse passo consciente em direção a esse despertar, para uma vida com mais significado e profundidade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e estamos dando início a mais uma semana de aprendizado, saúde mental e autoconhecimento aqui no canal Minuto Reflexão. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like para nos apoiar aqui no YouTube. Tem uma frase do autor Josh Billings que diz assim: na vida, o verdadeiro valor reside na capacidade de reconhecer e apreciar o que realmente importa, pois são essas preciosidades que enriquecem a nossa jornada. Você já percebeu como as coisas mais preciosas às vezes escapam do nosso olhar com uma facilidade impressionante? Cada pequeno detalhe do nosso dia a dia está preenchido com uma infinidade de sentimentos, significados e oportunidades de crescimento. No entanto, é comum nos perdermos em meio às distrações e correrias da vida moderna, deixando escapar o verdadeiro valor desses momentos. Mas o despertar para o essencial é possível e necessário. Ao tomar consciência desse padrão que nos afasta do que realmente importa, podemos redirecionar nosso foco e atenção para aquilo que é genuíno e valioso. É como se abríssemos os olhos para enxergar a beleza que sempre esteve ao nosso redor, mas que por vezes não notávamos. Existem coisas que nos afetam, como algumas situações incômodas, a opinião de algumas pessoas, principalmente daquelas que mais amamos, discussões que temos com essas mesmas pessoas, a nossa vida financeira e a atual situação que ela se encontra, o nosso passado, o nosso receio em relação ao futuro, enfim, tudo isso nos afeta e de fato é inevitável sermos afetados por essas coisas. Mas pense bem e seja sincero consigo mesmo nesse momento e reflita sobre como nem tudo que te afeta é de fato importante ou relevante. Por exemplo, hoje em dia vemos pessoas perdendo noites de sono e perdendo a paz pelo simples fato de que, ao postarem algo nas suas redes sociais, elas percebem que determinada pessoa não deixou o seu like, a sua curtida. E aí ela pensa: por que essa pessoa não curtiu a minha foto? Será que eu fiz algo de errado? Aposto que ela está com inveja de mim. Esses e outros pensamentos ocupam a cabeça de algumas pessoas por horas, às vezes até por dias. E eu te pergunto, isso é essencial? Temos que avaliar de forma minuciosa a nossa mente, para verificarmos quanto tempo e quanta energia perdemos com tudo aquilo que não é essencial, com aquilo que não produz vida, não produz alegria em nós. E a partir disso, podemos iniciar um processo de despertamento, onde entendemos que os olhos do nosso coração estão fechados e nós precisamos abri-los. Afinal, é como diz aquela ilustra frase presente no famoso livro O Pequeno Príncipe:
só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E sim, eu sei, a jornada do despertar não é fácil. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece conspirar para nos manter distraídos e alienados, como se quisesse nos afastar da nossa verdadeira essência e da verdadeira essência da vida. Porém, ao percebermos essa influência, ganhamos força para resistir e seguir em busca de uma vida mais significativa e profunda. Por isso, esteja atento ao que te cerca. Identifique aquilo que te ajuda em seu processo de despertar. E também tudo aquilo que te impede. Tudo aquilo que parece tapar os olhos do seu coração e te cega para o que verdadeiramente é essencial em sua vida. E comece, a partir disso, a viver de forma mais profunda e conectada consigo mesmo e com todos aqueles que estão ao seu redor. Você verá que, ao se observar mais e ao fazer esse esforço extra para não cair no erro de viver no piloto automático, muitas portas vão se abrir para você. E você experimentará um senso de propósito e alegria que você nunca experimentou antes. Não feche os olhos do seu coração. Pelo contrário, abrace a luz do despertar. Ao reconhecer o essencial e deixar de lado o que não agrega valor, você encontrará uma nova perspectiva de vida, repleta de significado e propósito. Aprecie cada momento, valorize o que é genuíno e permita-se viver uma existência mais autêntica e conectada com o que realmente importa. Seja bem-vindo, bem-vinda à jornada do despertar, onde a verdadeira essência da vida se revela aos olhos do coração. Viva intensamente, consciente e pleno. E lembre-se, o caminho para uma vida mais rica e profunda começa com um primeiro passo. Abrace o despertar e permita-se viver uma vida de valor e significado. E se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu viverei o essencial. Que nesta semana que está começando, a sua mente e o seu coração possam estar cheios da palavra do Senhor, porque isso vai trazer paz à sua vida, vai te devolver a alegria, a coragem, a motivação para enfrentar todos os desafios que estão diante de você. Amém? Creia nisso pela fé. Deus é quem te capacita para que você possa ser um vencedor. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no poder do Espírito Santo e se você crê em Jesus como o seu único Senhor e Salvador, eu peço que você escreva aqui nos comentários: o sangue de Jesus tem poder. E em seguida coloque o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu quero orar por você. Antes de começar, eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos, a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de nos apoiar. Amém? A palavra que eu quero ministrar ao seu coração hoje está em Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Está escrito: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Aleluia. Irmãos, nós fomos remidos,
santificados e justificados pelo sangue de Cristo. Antes estávamos dominados pelo pecado e por causa disso estávamos entregues nas mãos do inimigo. Mas Deus enviou seu único Filho para que eu e você não ficássemos reféns do diabo. Imagina só o poder desse sangue, que te livra de amarras, de pecados, de toda a sujeira do mundo e te apresenta um novo caminho, cheio de luz, de milagres, de bênçãos. E ainda te oferece a oportunidade da vida eterna, da salvação pelo sacrifício do Cordeiro. Não é por acaso que nós falamos sempre: sangue de Jesus tem poder para afastar coisas ruins, nos dar livramento e nos manter a salvo das artimanhas do inimigo. E nós não falamos isso da boca para fora. Falamos porque cremos e conhecemos o poder desse sangue. É porque o sangue de Jesus é a bênção mais poderosa que você tem em suas mãos. Se hoje você tem acesso à sala do trono, é porque Jesus aceitou ser açoitado por ti. Se hoje você pode pedir perdão e se santificar para ter direito à vida eterna, é porque Cristo aceitou cumprir a promessa e morreu crucificado em uma cruz, humilhado. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu te falar algo aqui nessa manhã, para essa semana que está começando hoje. Esse problema que você está enfrentando não é nada diante do poder de Deus. Ele não é nada diante do sangue de Jesus. Essa enfermidade, essa doença, essa situação que tem tirado o seu sono, essa pessoa que parece que foi enviada pelo diabo para atazanar a sua vida, todas essas coisas não ficam de pé diante do sangue poderoso de Cristo. Tome posse dos milagres que foram conquistados na cruz. Permita que Jesus abra os caminhos da sua vida e te leve aos milagres, às bênçãos que você tanto deseja e que certamente Deus tem guardadas para você. Não se esqueça de escrever aqui nos comentários: o sangue de Jesus tem poder. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor ainda nos diz em 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 ao verso 20, o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue que nos comprou e que nos redimiu é o que de mais precioso há na terra. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos fazer vencedores nas pequenas e nas grandes crises e nos redimir durante o processo,
através da misericórdia de Deus e do seu amor eterno. Portanto, não esqueça disso e tome essa bênção para você. Tome posse disso. O sangue de Jesus tem poder e a sua vida é uma nova vida todos os dias, graças ao sacrifício da cruz. Que o Deus misericordioso abençoe a sua vida hoje e derrame desse sangue precioso sobre você. Que você seja purificado, restaurado e redimido de todos os seus pecados. Que a sua vida esteja coberta por esse sangue, guardada, protegida. Que você seja próspero, assim como a sua família. E que Jesus acompanhe você por onde você andar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te dar graças nessa manhã por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida, mais um dia em que podemos acordar, respirar, nos alimentar, saciar a nossa sede e, além de tudo isso, podemos parar um tempo do nosso dia para refletir na Tua Palavra e alimentar o nosso espírito. Hoje nós compreendemos que o sangue que foi derramado por nós é muito valioso, é mais precioso do que a prata e o ouro, e que nenhuma riqueza desse mundo se compara ao valor do sangue de Jesus, que nos resgata da nossa maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos nossos antepassados. O Senhor, em sua infinita misericórdia, nos resgatou por meio do sacrifício do teu Filho. E hoje o Senhor quer que nós levemos uma vida plena e abundante em todas as áreas. E pela fé nesse sacrifício, nesse sangue e nesse amor tão grande que nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, que foi alcançada por essa mensagem. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitória, uma semana onde ela certamente irá enfrentar lutas em algumas áreas, mas o Senhor estará ao lado dela para livrá-la de todo ataque do inimigo, para conceder a ela a vitória que ela tem buscado. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor nos purifique, nos restaure e nos resgate, e faça com que a nossa vida seja próspera e plena. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários, por essas pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa família. Que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas, Pai. Que o Senhor promova a reconciliação aí nesse casal. Que essa família não seja destruída. Que as armas do inimigo não prevaleçam sobre eles, mas que eles continuem firmes, buscando ao Senhor, orando, consagrando as suas vidas e consolidando cada vez mais a intimidade com o Teu Espírito Santo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. O sangue de Jesus tem poder. E isso não é somente frase de efeito. Isso é uma verdade bíblica. É um princípio que sustenta toda a nossa fé. Tome posse dessa verdade hoje. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Deus não quer te ver vivendo nas sombras, angustiado, com medo e sem forças para continuar. Deus quer restaurar a sua vida, quer trazer de volta o brilho em seu olhar e quer te ver alcançando conquistas que você nem sequer sonhou. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu creio. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. E se você quiser nos apoiar, se você quiser expressar a sua gratidão por esse ministério, se torne membro do canal. E aí você vai estar nos apoiando de uma forma direta. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração, com a minha intercessão. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a Deus todos os dias. Nós postamos vídeos aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Todos os dias o inimigo vem contra nós e tenta nos destruir. E por isso, todos os dias precisamos ficar de pé e encarar essa batalha diária, sempre lembrando que nós não a enfrentamos sozinhos, pois o nosso Deus está guerreando ao nosso lado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o pecado exerce uma influência poderosa sobre nossas vidas, levando-nos a afastar-nos da vontade de Deus e a experimentar suas consequências prejudiciais. Como seres humanos, somos propensos a ceder às tentações e aos desejos pecaminosos que nos rodeiam. Mas a boa notícia é que Deus nos oferece uma saída no meio dessa escuridão. Ele nos presenteia com a oportunidade de recebermos a vida eterna através de Cristo Jesus. Quando nos encontramos presos na sombra do pecado, podemos buscar a Deus e a sua graça transformadora para nos libertar e nos guiar para uma vida de retidão. Nessa passagem que foi lida, de Romanos, é revelado a nós a verdade a respeito de duas vidas que podemos escolher seguir: a vida daqueles que vivem no pecado e a vida daqueles que seguem a Deus e a sua palavra. E nessa mesma passagem vemos que os dois caminhos nos levam a um pagamento, a uma recompensa. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Pense agora por um momento, qual vida você tem escolhido? Qual vida você tem seguido? Às vezes, nós estamos tão imersos nas sombras, tão abraçados com o pecado, que nem nos damos conta do quão longe da casa do nosso Pai nós estamos. E eu nem digo casa do Pai, me referindo à igreja ou à casa de Deus, pois algumas pessoas estão dentro da igreja, estão presentes em todos os cultos que acontecem, mas ainda assim estão longe da casa de Deus, ou longe da presença dele. A sombra que o pecado produz em nossa vida nem sempre fica visível aos olhos humanos, e por causa disso conseguimos viver completamente distantes de Deus, e nem sequer aparentamos isso. Por isso, precisamos estar cientes de como realmente anda o nosso relacionamento com Deus. E também como está o nosso relacionamento com o pecado. De quem você se encontra mais próximo? De Deus
ou do seu próprio eu carnal? É um questionamento crucial, pois muitas vezes nos iludimos achando que estamos no caminho certo, mas na verdade estamos apenas seguindo nossos próprios desejos e interesses. A sombra do pecado é traiçoeira e nos envolve de forma sutil, nos afastando da presença de Deus sem percebermos. No entanto, nós servimos a um Deus eternamente misericordioso, que está sempre pronto para nos estender a mão e nos guiar de volta ao seu amor. Para romper com essa sombra e encontrar a verdadeira luz, é necessário um compromisso verdadeiro e consciente com Deus e uma busca constante pela santidade. O poder transformador da palavra de Deus pode nos ajudar a enxergar com clareza as áreas em que estamos nos desviando do seu propósito. Além disso, a oração sincera e a busca por um relacionamento íntimo com Deus são fundamentais para nos fortalecer na jornada contra o pecado. Lembre-se de que a luta contra o pecado não é uma batalha solitária. Deus está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos capacitar a vencer todas as tentações que surgirem em nosso caminho. Ele nos dá a graça necessária para resistir ao pecado e para nos levantar todas as vezes em que cairmos. Minha irmã, meu irmão, não permita que a sombra do pecado continue obscurecendo sua vida. Busque a luz de Deus. Permita que sua graça transformadora atue em você e caminhe na direção da vida plena e abundante que Ele quer te conceder. O primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança e buscar ajuda, seja através da oração, da leitura da palavra ou do apoio de pessoas que compartilham da mesma jornada de fé que você. A jornada pode ser desafiadora, mas com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo e viver uma vida que glorifica o seu nome. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, Deus bondoso, compassivo e misericordioso. Somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu infinito amor por nós. Te agradecemos, Senhor, pois mais uma vez Tu te revelas a nós e nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Nós nos prostramos e nos humilhamos diante da Tua poderosa presença. Queremos Te entregar a nossa vida por completo e queremos Te pedir, faça a Tua vontade em nós e através de nós, Senhor. Queremos Te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor sonde o nosso coração nesse momento, que o Senhor olhe tudo aquilo que não Te agrada e nos purifique completamente. Faça-nos viver e experimentar uma nova vida. Hoje entendemos que o salário do pecado é a morte, mas sabemos também que o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, nós nos declaramos totalmente dependentes de Ti nesse momento. Nos tire da sombra do pecado e nos leve para a Tua maravilhosa e poderosa luz, pois queremos viver ao Teu lado. Deus, eu coloco a vida de cada um desses irmãos e irmãs que me ouvem agora, em Tua presença, e Te peço, olhe com compaixão os pedidos de oração que eles fizeram aqui. Manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles. Visita essa família nesse momento, meu Pai, e promova a cura, a libertação, a paz. Que nessa casa reine o amor, a harmonia, o perdão. Que as portas de emprego sejam abertas.
que haja restauração, uma restauração completa nessa família. Dê a cada uma dessas pessoas a sabedoria e a força necessárias para que eles possam lidar com os desafios do dia a dia. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Às vezes, você pode estar sendo seduzido pelo pecado. Às vezes você não está conseguindo vencer as tentações, porque parece que é algo bom para a sua vida, isso aí que você está fazendo. Mas a palavra de Deus é muito clara. O pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte. A morte espiritual. É quando nos separamos de Deus. E não existe coisa pior do que estarmos afastados de Deus. Abandone hoje esse pecado que você está cometendo. E receba o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Não saia sem dar o like no vídeo. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 25 está escrito: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus nos fala sobre as diferenças entre uma casa feita na areia e uma casa que foi edificada sobre a pedra, sobre a rocha. Essa palavra nos retrata como sendo casas. Afinal, eu e você somos a morada do Espírito Santo. E como casas, precisamos estar firmes na rocha para permanecermos inabaláveis. Agir dessa forma, inabalável, quando as coisas estão bem, quando as coisas vão bem, é muito fácil. Mas a verdadeira prova da nossa fé está na nossa capacidade de permanecer firmes quando os ventos da adversidade sopram e as águas da tribulação tentam nos arrastar. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu convido você para mais um Minuto com Deus. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Deus hoje tem algo grandioso para falar ao seu coração. Por isso, esteja atento e não perca essa oportunidade de se aproximar ainda mais do Senhor. Todos os dias, nesse canal, nós trazemos esses momentos de fé. A partir das 5 da manhã, na oração para o seu dia, e a partir das 18 horas, na oração do Minuto com Deus para a sua noite. Hoje, o Senhor quer te encorajar a não desistir, a não parar de caminhar e a não deixar de clamar. Escreva aqui nos comentários, pela fé: eu não vou desistir. Escreva isso e coloque o seu pedido de oração, se você está disposto a continuar firme nessa caminhada, que mesmo sendo difícil, vale a pena, pois nós não estamos caminhando com a nossa própria força, mas sim pela força do nosso Deus, que nos sustenta e nos mantém de pé. Se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, se torne membro do canal.
E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, a vida é repleta de desafios e obstáculos. Isso será parte da nossa realidade durante toda a nossa existência. E muitas vezes nos sentimos como aquela casa que enfrentou a tempestade. As chuvas caem, os rios se agitam, os ventos fortes nos assolam. Mas assim como aquela casa que estava edificada sobre a rocha, resistiu firme e inabalável, nós também podemos resistir às tempestades da vida, quando estivermos alicerçados na fé e na confiança em Deus. Quando você se depara com momentos de incerteza e desespero, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, segurando sua mão e guiando seus passos. Ele é a rocha sólida na qual podemos nos apoiar, a âncora que nos mantém firmes no meio da agitação. Portanto, não importa o quão difícil a jornada possa parecer, você pode enfrentá-la com coragem, sabendo que a sua fé é a fundação que lhe dará estabilidade. A chave para permanecer firme está em buscar a presença de Deus todos os dias, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo. Quando alimentamos nossa alma com a verdade e o amor de Deus, nos tornamos mais resistentes às tentações e às dúvidas que surgem em nosso caminho. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, não importa o que você esteja enfrentando nesse momento. Não importa o quão violenta a tempestade possa lhe parecer. Você pode ficar de pé. Lembre-se sempre das palavras de Jesus e do exemplo da casa edificada sobre a rocha. Mantenha a sua fé firme, consolidada. Continue clamando e confiando no Senhor, pois Ele é aquele que nos fortalece, nos capacita e nos sustenta. Continue avançando, continue guerreando espiritualmente e não pare de falar com Deus e de se alimentar da sua palavra. Você vai conseguir vencer essa batalha, pois o Deus que está contigo é maior do que qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Lembre-se de quantas vezes Deus já agiu em sua vida, quantas vitórias Ele já te concedeu, quantos livramentos você já recebeu, quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre você, sobre a sua família. De maneira incrível, Ele te conduziu até aqui. Cada passo dado, cada dificuldade superada, tudo isso é evidência do amor e do cuidado que Ele tem por você. Ele nunca te abandonou e não vai te abandonar agora. E quando as dúvidas tentarem assaltar a sua mente, lembre-se de que você foi escolhido, separado por Deus para ser um vencedor, um herdeiro do seu reino. Você tem uma identidade em Cristo e nenhuma circunstância pode mudar isso. Sua fé é a chave que abre portas, que move montanhas e que transforma situações impossíveis em realidades incríveis. Assim como aquela casa edificada sobre a rocha permaneceu firme, você também vai permanecer. Pois você está ancorado na rocha inabalável que é Jesus Cristo. E essa rocha não apenas te sustenta, mas também te fortalece, te capacita, renova as suas forças a cada dia. Então, não importa o quão íngreme a subida possa parecer, não importa quantas lágrimas você tenha derramado, continue avançando, continue confiando. Cada passo que você dá é uma expressão de fé. Cada oração que você faz aqui todos os dias é um ato de confiança.
e saiba que, mesmo nas horas mais escuras, a luz de Deus brilha de uma forma mais intensa. A jornada pode ser sim desafiadora, mas o destino é glorioso. Afinal, o nosso alvo é Cristo. Deus está com você e Ele nunca falha. Siga adiante, com fé, coragem e determinação. E saiba que, em Cristo, você é mais que vencedor. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados, todos aqueles que temos cometido de forma consciente ou inconsciente, mas que têm nos afastado da Tua presença. Pedimos que o Senhor nos purifique, Pai, e que a nossa vida possa estar apta para ser usada por Ti. Muitas vezes nós queremos desistir, queremos entregar os pontos e queremos ceder, como uma casa que foi construída na areia. Porém, o Teu Espírito logo nos lembra de que nós somos casa firmada na rocha e nada poderá nos abalar, pois nada abala o Deus que nos sustenta. Temos plena confiança em Ti, Senhor, e Te pedimos, cumpra em nós e através de nós o Teu querer. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a oração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Que o Senhor visite essa família com a Tua misericórdia e olhe com atenção para o clamor dessas pessoas e se mova de uma maneira sobrenatural na vida de cada um nesse dia, meu Pai. Que todos eles possam experimentar o Teu agir e o Teu infinito amor e poder, entrando em ação na vida deles. É por isso que eu oro e pela fé eu já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra. Seja a sua vida, seja a sua família, essa casa firmada na rocha que é Cristo, que vai passar sim pelas tempestades, pelas dificuldades, mas permanecerá de pé, porque ela tem um alicerce firme. Essa mensagem abençoou a sua vida? Eu te convido a enviar esse vídeo para alguém, pois ele pode mudar a vida dessa pessoa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Que o Senhor manifeste o poder sobrenatural dele sobre a sua vida e que você possa sentir a doce presença do Espírito Santo aí onde você está. Deus tem algo vindo dos céus para a sua vida hoje. E não apenas hoje, mas todos os dias. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Eu creio. E se você também crê, escreva aqui nos comentários. Eu creio, como uma atitude de fé. O tema desse Minuto com Deus de hoje é: ouça o chamado do Senhor. Eu peço que você dê o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e quando você se inscrever, lembre-se também de ativar o sininho das notificações, porque assim você não vai perder os nossos próximos momentos de oração e leitura da palavra. E agora eu estou postando Minuto com Deus 2 vezes por dia. Tem uma mensagem inédita às 5 da manhã e outra às 18 horas.
Se você tem sido abençoado com essas mensagens, compartilhado essas mensagens e gostaria de apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Sabe, irmãos, eu acredito que Deus tem nos chamado há algum tempo para viver algo novo, para cumprirmos a vontade dele para as nossas vidas e para nos alinharmos com a palavra dele. Portanto, vamos agarrar mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo hoje e não vamos desperdiçá-la, como muitas vezes nós fizemos. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, existem algumas passagens na Bíblia onde o Senhor chama uma pessoa pelo nome. E essa aqui é uma das passagens mais conhecidas. Deus chamou Samuel quando ele ainda era apenas uma criança, e Deus continuou a falar com ele ao longo da sua vida. Samuel era um servo fiel de Deus, disposto a ouvir e obedecer ao chamado do Senhor. E assim como Samuel, cada um de nós também pode ouvir o chamado de Deus em nossas vidas. O chamado de Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Pode ser através de uma voz interior, pode ser através das circunstâncias ao nosso redor, pode vir através do conselho de pessoas sábias, maduras na fé, ou até mesmo através da leitura da palavra de Deus. É importante estarmos atentos e sensíveis ao mover do Espírito Santo para reconhecermos o chamado do Senhor quando Ele nos chama. O chamado de Deus é individual e pessoal. Ele nos conhece de forma íntima e tem um propósito específico para cada um de nós. Às vezes, o chamado de Deus pode ser para um trabalho específico, como o ministério pastoral, a obra missionária, o trabalho social ou qualquer outra forma de servir aos outros em nome de Jesus. Em outros momentos, o chamado pode ser para uma transformação pessoal, um chamado para abandonar um estilo de vida pecaminoso e buscar uma vida de santidade e de retidão. Só que responder ao chamado de Deus nem sempre é algo fácil. Nós podemos sentir medo, dúvida ou resistência diante do desconhecido. Podemos questionar nossas habilidades, talentos e recursos. Mas lembre-se de que Deus não nos chama porque somos perfeitos ou capazes por nós mesmos. Ele nos capacita e nos fortalece para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Quando Deus chamou Moisés para ser um instrumento de libertação do povo, no primeiro instante Moisés começou a enumerar o monte de defeitos que ele tinha. Mas Deus fez com que Moisés entendesse que quem fazia a obra era o Senhor. Moisés seria apenas usado por Deus. Ele deveria apenas cumprir o chamado do Senhor. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, é importante responder com humildade, submissão e com confiança. Precisamos estar dispostos a deixar de lado as nossas próprias vidas e planos e nos render à vontade soberana do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós e deseja nos conduzir por caminhos de paz, alegria e plenitude. Portanto, hoje eu convido você a ouvir atentamente o chamado do Senhor em sua vida. Esteja aberto e receptivo à sua voz e busque a direção dele através da oração
e do estudo da palavra. Confie que Ele guiará os seus passos e cumprirá o propósito divino na sua vida. Que você seja como Samuel, pronto para dizer: fala, porque o teu servo ouve. Esteja disponível para responder ao chamado de Deus, seja qual for a maneira que Ele escolher para se comunicar com você. E lembre-se, Ele está ao seu lado, em cada passo que você der pelo caminho, te capacitando e te guiando para a realização da sua soberana vontade. Que o Senhor abençoe você e te capacite a viver de acordo com o chamado que Ele tem para a sua vida. Nesse momento, vamos juntos declarar que nós estamos aqui, prontos para servirmos a Deus e prontos para cumprir a vontade dEle. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. E obrigado por mais uma vez nos permitir ouvir a Tua voz. Te louvamos pela Tua fidelidade e pela Tua maneira única e tão especial de se revelar a nós a cada novo dia. Estamos recebendo mais essa oportunidade vinda do Senhor e não queremos desperdiçá-la. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor nos limpe e nos purifique através do sangue do Teu Filho Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos a Sua voz, temos a certeza no nosso coração de a termos ouvido, sabemos exatamente o que o Senhor quer que nós façamos, assim como sabemos exatamente aquilo que o Senhor quer que nós deixemos de fazer, mas mesmo assim nós ignoramos a Tua poderosa voz. Mas hoje nós ouvimos o Senhor nos chamando e dessa vez iremos atender a esse chamado. Por isso nós te pedimos, cumpra em nós a Tua vontade, faça em nós e através de nós o Teu querer. Eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa e da família dela, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que o Senhor nos dê a cura, a restauração, a libertação, nos dê a salvação, em nome de Jesus. Que o impossível se torne uma realidade, bem diante dos nossos olhos, e que não fique nenhuma dúvida no nosso coração. Que o Teu Espírito testifique no nosso espírito que somos filhos do Senhor e que fomos chamados para um propósito. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e está se perguntando, mas qual é o meu chamado? Eu quero dizer que você deve apenas considerar importantes as pequenas coisas que Deus tem colocado em suas mãos para fazer. Antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Quando nós falamos em chamado, muitas pessoas olham para o púlpito, mas o que Deus manda te dizer é que você deve olhar para o perdido. E lembre-se, Ele mesmo é quem te capacita para fazer a obra. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Romanos capítulo 8, versículos 37 ao 39, está escrito:
mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você esteja pensando que a sua vitória, a vitória que você tem buscado, está muito distante, ou até mesmo que ela é impossível. Muitas vezes o diabo tem levado as pessoas a pensar que ele é capaz de nos afastar dos propósitos de Deus, dos milagres de Deus. Mas hoje o Senhor manda dizer a você: a sua vitória chegou. Receba essa palavra pela fé, meu querido irmão, minha querida irmã. A sua vitória já chegou. Se você crê nisso, expresse a sua fé aqui nos comentários. Escreva: eu creio. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Pois no final dessa mensagem eu vou orar por você, vou orar pela sua família. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Já dê o seu like no vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas para Cristo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E nós postamos vídeos aqui 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos mais que vencedores. Só que muitas pessoas não tomam posse disso. Não importa quais erros você tenha cometido no passado. O preço pelos nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, essa vitória que você tanto tem buscado já é sua. Tome posse dela pela fé. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: eu recebo a minha vitória. A vitória que nós buscamos no Senhor pode estar à nossa disposição, mas sem fé é impossível alcançá-la. Os seus milagres, os milagres que você tem buscado de Deus, tiveram um preço alto que foi pago na cruz. Nós precisamos crer nessa verdade. A nossa vida foi resgatada por Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 5, verso 4, que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Jesus, aquele que venceu o mundo, nos eleva a lugares mais altos. Ela nos faz alcançar bênçãos inimagináveis. Tome posse da sua conquista. Em oração, agradeça, louve ao Senhor. Comece a ter uma atitude de vencedor. Comece a agir como se a sua vitória já tivesse acontecido, pois ela vai acontecer a partir de agora, quando você tomar posse do milagre de Cristo em sua vida. Deus concede as suas bênçãos a nós no tempo certo. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso que você quer de todo o seu coração, isso que te faz colocar o rosto em terra clamando ao Senhor, Ele te concede pela fé no nome de Jesus. Não tenha dúvidas. Tome posse da sua vitória. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus,
é porque ele teve a revelação do amor divino manifestado por Jesus. E os versículos que foram lidos são uma expressão poderosa dessa confiança de Paulo no amor de Deus e da segurança que todos nós podemos ter de que servimos a um Deus que nos ama, que cuida de nós e que está atento a todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós buscamos as vitórias em Cristo, mas ficamos olhando para nós mesmos. Tentamos agradar a Deus de várias formas, fazer a vontade dele, mas por alguma circunstância nós acabamos caindo no pecado novamente. E aí o constrangimento é tão grande que nós achamos que o amor de Deus foi retirado de nós. Mas Romanos 8 está dizendo que nada nos separa do amor de Deus. Eu não estou dizendo para você continuar no pecado. Se você está vivendo uma situação de pecado, se arrependa, abandone o pecado e confesse a Deus a sua transgressão. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Portanto, se é o pecado que tem impedido você de receber a sua vitória, abandone hoje mesmo esse pecado. Clame a Deus, peça a Ele para te libertar. Deus não permitiu que essa mensagem chegasse até você para te envergonhar, para te constranger, mas para que você tivesse a consciência exata do quanto o pecado tem feito mal à sua vida e o quanto ele tem impedido as suas conquistas e as suas vitórias. Mas Deus olha para você com olhos de amor, e a maior manifestação do amor de Deus aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Em Isaías 43, verso 25, o Senhor nos diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sua vitória chegou. Não porque você tem algum mérito, mas porque essa vitória da qual eu estou falando foi conquistada por Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é quem nos garante a vitória. E eu estou falando aqui da principal vitória que nós poderemos ter na vida, que é a nossa reconciliação com Deus e a nossa entrada na eternidade junto com o nosso Salvador. As outras vitórias que eu sei que você precisa, Deus pode conceder a você, segundo a vontade dele e no tempo que ele estabelecer. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua maravilhosa palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Sabemos que em tudo que temos passado, Deus, em todas as circunstâncias, em todas as situações, somos mais que vencedores, por meio do Senhor, que nos amou tanto que entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E nada nessa vida poderá nos separar do teu amor, que foi manifestado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu peço que o Senhor olhe para a vida dessa pessoa que está ouvindo nesse momento essa mensagem. Ó meu Deus, que o Senhor ajude ela a vencer todas essas dificuldades que ela tem enfrentado. Que o Senhor sare essa enfermidade, ó Deus. Contempla essa pessoa que está aí no leito do hospital, lutando contra essa doença. Que esses medicamentos, que esses tratamentos, que todos os recursos da medicina, da ciência, possam ser disponibilizados para ela e que eles surtam efeito em breve e que não fique nenhuma sequela, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor olhe
para esse relacionamento que foi afetado por alguma briga, por alguma discussão, por alguma traição, que esse casal possa se acertar, que essa família não seja destruída, que possa prevalecer nesse relacionamento o amor e o perdão. Eu peço ainda que o Senhor dê força e coragem a essa pessoa que se encontra desanimada, que se encontra sem forças. Muitas vezes o inimigo coloca sobre nós um fardo que não é nosso, um fardo que o Senhor Jesus já levou, e isso nos deixa fracos e abatidos. Mas que hoje o Senhor possa restaurar a nossa vida espiritual, que o Senhor restaure esse ministério, que esse homem, essa mulher voltem a ser instrumentos do Senhor, como eles eram antes. Eu oro aqui, Senhor, certo da vitória, porque eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer muito mais do que tudo isso que nós estamos pedindo aqui, segundo o teu poder que em nós opera. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. A sua vitória já chegou. Se você crê, diga: eu creio. E antes de sair, eu peço a você que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesta semana que acabou de começar, eu te convido para mais um Minuto com Deus. Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por inteiro? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus preparou para nós um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo, na minha vida e na sua vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa palavra de hoje. O tema da mensagem é uma semana cheia do Espírito Santo. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Durante toda essa semana, nós estaremos aqui todos os dias com uma palavra nova. Logo cedinho, às 5 da manhã e também à noite, a partir das 18 horas. Existem muitas lutas que nos deixam completamente desanimados, enfraquecidos, até que por fim, a única sensação que fica dentro de nós é um grande vazio. Deus conhece esse vazio. Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te restaurar, te curar e te encher com o Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 31, está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso ler o livro de Atos e ver a grande manifestação do Espírito Santo com os irmãos e irmãs daquela época. Pessoas testemunharam coisas inacreditáveis. Verdadeiramente, elas viveram o sobrenatural de Deus. Esse fascínio que nós temos ao ler o livro de Atos se deve ao fato de termos imaginação e ficarmos pensando como essas cenas aconteceram.
mas também se deve ao fato de termos expectativas. Todos nós lemos a palavra imaginando o quão maravilhoso seria se tudo isso que aconteceu com aquelas pessoas acontecesse também conosco. E nós nem precisamos ir tão longe, até porque esse mesmo sentimento surge em nosso coração quando nós estamos na igreja e vemos demonstrações explícitas de pessoas que se encontram na presença do Espírito Santo. E olha só, isso é tão verdadeiro que algumas pessoas que nunca falaram em línguas ou que nunca se prostraram aos prantos na presença do Senhor, acreditam até hoje que nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Mas será que isso está correto? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos ansiosos por essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, nós nos esquecemos que o Espírito de Deus não é somente um arauto de milagres grandiosos, mas ele também tem um sussurro suave aos nossos ouvidos, um guia constante dentro de nós. Ele não somente transforma vidas em momentos de avivamento, mas ele também nos envolve diariamente, nos oferecendo paz e direção na nossa rotina. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós lemos esse texto e comparamos com o texto de Atos 4, que eu li inicialmente, nós podemos concluir que o Espírito Santo não tem uma única maneira de agir. Ele age na nossa vida de várias formas. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários sobre alguma vez que você sentiu a presença do Espírito Santo em uma situação específica. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava pronto para dizer uma coisa para ela, e quando eu vi, na minha mente se formulou uma frase que não tinha nada a ver com aquele assunto específico. E eu disse o que estava na minha mente para aquela pessoa. E ela disse: eu precisava ouvir essas palavras hoje. Então, eu percebi que aquilo foi uma obra do Espírito Santo. Olha só, eu quero que você imagine cada manhã desta semana como uma tela em branco. Um espaço onde o Espírito Santo aguarda para pintar os tons da graça, do amor e da sabedoria divina em sua vida. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você enfrenta os desafios do dia a dia, Ele está lá, guiando você para que cada passo seja uma dança sincronizada com os propósitos de Deus. A experiência daqueles primeiros cristãos no livro de Atos não é uma relíquia do passado, mas um lembrete tangível de que o Espírito Santo está ativo e vivo. As línguas de fogo e os milagres são expressões maravilhosas, mas também são expressões do amor de Deus por seus filhos. Você pode não testemunhar milagres espetaculares como esses todos os dias, mas pode testemunhar o amor do Espírito Santo, acalmando a sua mente nas tempestades, trazendo consolo nos momentos de tristeza e lhe dando coragem quando você está fraco. Portanto, nessa semana, ao invés de apenas ansiar por eventos extraordinários, abra os olhos do seu coração para reconhecer os momentos sutis em que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está naquele sorriso encorajador de um amigo, na paz que você sente quando ora, na inspiração que você recebe para ajudar alguém que está em necessidade. Permita que o Espírito Santo não seja apenas um visitante, mas um morador constante em seu ser,
enchendo cada pensamento, cada palavra e cada ação com o amor de Deus. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo teu amor. Te agradecemos por essa oportunidade de iniciarmos essa semana de maneira tão boa, tão agradável, ouvindo a tua voz. Porém, Senhor, nós sabemos que não temos vivido uma vida que te agrada. Sabemos que há muito em nós que precisa mudar. Por isso, nos transforme de dentro para fora e nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Todos aqueles que falamos, praticamos ou até mesmo aqueles que ficam em nosso pensamento. Nos purifica, Pai, pois não queremos mais ser morada de trevas, mas queremos sim ser morada do Teu Santo Espírito. Em noites traiçoeiras, é o Teu Espírito que nos abraça, que nos aquece por dentro e renova a esperança em nossos corações. Por isso, nós declaramos que queremos ser cheios do Espírito Santo e queremos que essa seja uma semana marcada como o início dessa caminhada de fé, de relacionamento e de intimidade com o Teu Espírito. Pai, eu apresento diante de Ti cada uma dessas pessoas que está me escutando nesse momento. Eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão, dessa família, Senhor, com o Teu poder sobrenatural, o Teu poder que é capaz de transformar tudo, e que o Senhor opere uma mudança extraordinária na vida dessas pessoas, para que elas vejam que só o Senhor é Deus. É por isso que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Ele intercede por você diante do Pai. E Ele enche a sua mente, a sua vida com as coisas do alto. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida, para que você cumpra toda a obra que o Senhor colocar em suas mãos durante essa semana. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.